Bom, eu vou começar agora a apresentar a minha coleção que eu tenho do filme Rambo, né? Filme de 1982, né? Eu tenho até uma edição em Blu-ray, essa edição até importada, assim, comprei, eu acho, na Inglaterra, assim, importada da Amazon inglesa, né? Que eu não tinha o filme em DVD, né? Tem até algumas uma entrevista, né, em Paris, em 2008 e tal, Sly versus Rambo, né, são os dois grandes personagens que ele criou, né, na sua filmografia, que se transformou até em série, né, foram vários filmes do Rock Lutador. O Rock Lutador ganhou até o Oscar de melhor filme em 1976, né, ele desbancou uma obra-prima, né, que eu acho um dos melhores filmes do cinema, tem entre os 30 melhores filmes já feitos, que é o Taxi Driver, né, tem umas edições aqui bacanas aqui, que o personagem Rambo tem muito a ver com esse personagem também do Travis Bickle, né, do personagem do Taxi Driver, né. E o diretor ganhou também o Oscar e tudo mais, né. Eu achei extremamente injusto, apesar de gostar muito do filme Rock Lutador, né, um personagem simpático, é um filme mais otimista e tudo, mas era uma era assim que muito conturbada, principalmente, né, com as questões políticas sociais geradas, né, por causa dos governos autoritários assim intervencionistas dos Estados Unidos da América, né. Por exemplo, assim, a população estava muito descontente, né, com essa questão da guerra do Vietnã, que é o mote principal até desse filme, porque John Rambo ele é um boina verde, né, que lutou na guerra do Vietnã, ele faz parte exatamente dessa meio que ordem do exército, assim, de agentes especiais, né, capazes de se filtrar nas selvas, né, e organizar até guerrilhas e tudo mais, sobreviverem do alimento que pode encontrar, caçando e tudo mais, né, organizar armadilhas e emboscadas, né, e ter muito sangue frio, né, e trabalharem assim, um grupo muito pequeno, de 2 ou 3 no máximo, né, talvez até sozinho. Né. E o John Rambo, segundo lá o comandante dele, que aparece lá no meio do filme, o Trautmann, né, o coronel Trautmann, ele é talvez o mais exemplar, o mais condecorado, né, desses militares de Buenos Aires que serviram no Vietnã. Né. Mas só que, assim como ele e seus companheiros, né, todos foram tratados quando retornaram para os Estados Unidos, quando a guerra acabou, porque simplesmente eles não conseguiam vencer, e os escândalos envolvidos, né, com a guerra do Vietnã, e na época o presidente Nixon, que estava, né, tinha até procurado se eleger dizendo que iria acabar com a guerra do Vietnã, mas mentiu completamente, barbaramente, até intensificou o número de tropas e tudo mais. Né? E os escândalos começaram a acontecer exatamente com acontecimentos políticos que vazaram, né? Por exemplo, assim, dois repórteres, né? Que aqui foi até filmado esse filme, assim, deu as Oscars de melhor roteiro, né? Do William Goldman, né? Que é Todos os Homens do Presidente. Foi um fato que aconteceu realmente, 2 jornalistas, né? Acho que é do New York Times, ou do Washington Post, eu não sei exatamente, né? Um é Bob Woodward, né? E o outro é Carl Bernstein, né? Que, né? São os jornalistas que, através de um informante, assim, né, que eu esqueci exatamente, até um título aqui tem até os atores, né, que trabalham na equipe do jornal, né, e, né, tem o editor, né, interpretado por Jason Robards, né, eles conseguiram gravações secretas e tudo mais, né, gravações secretas, escutas que totalmente clandestinas, feitas pelos presidentes dos Estados Unidos, feitas pela CIA e tudo mais, né, gravarem, né, as articulações, né, e segredos lá do Partido Democrata, né, e que sediava, acho que sediava até em Washington e tudo mais, né. E essas gravações, assim, foi um mote assim para gerar até o impeachment, ou, na verdade, até mesmo a renúncia do Nixon. Né? Tem um filme bem interessante aqui, que é esse aqui, que foi quando bateu o prego do caixão do governo Nixon, né? Quando ele foi entrevistado até um jornalista inglês, assim, mas que não tinha assim, programas de entrevistas, eram mais superficiais, não, né, nesse âmbito aí mais político e né, social
social e tudo, né? Mas ele acabou, né, através da TV, ele era famoso e tudo, e até o ator Mike Shannon, né, e o Frank Langella faz o Nixon, né, com a maquiagem até muito bem feita, está perfeito nesse filme, né? E que nesse programa ele acaba fazendo um ato falho lá e confessando que realmente mandou espionar e tudo, né, que era o culpado, né? Mas isso, assim, antes disso, né, tá muito envolvido com a questão também da guerra do Vietnã, né? Por exemplo, o McNamara, né, que foi o ministro da Defesa desde a época do Kennedy, né? E seguiu também aí no alto escalão dos outros governos, né, do Lyndon Johnson e também do Nixon, né? Ele, como ministro da Defesa e tudo mais, ele tinha pedido a um oficial lá de alta patente para organizar todas as ações que foram feitas assim dos governantes e tal, e memorandos, e aquela documentação toda, sobre a guerra do Vietnã, desde o início, lá início da década de 60 e tal, ou em final de 50, né, até o período lá, 1970 e alguma coisa, né. Isso foi vazado, né, tem até nesse filme The Post, no filme do Spielberg, né, que teve várias indicações, com a Meryl Streep, né, e o Tom Hanks, né. Um filme genial, acho até um dos melhores filmes do Spielberg, né? E o jornal Washington Post conseguiu, juntamente lá com o New York Times, o primeiro que conseguiu esses camalhaços, 17 volumes sobre esses documentos todos, né? Com o New York Times. Mas assim, quem estava na dúvida se publicar ou não, porque atacar diretamente o governo, né, e teria problema, tanto que eles tentaram proibir essas publicações desses documentos, né, que foram lidos e revistos assim, exaustivamente, né, e tudo, e analisados, né, e todos os dois jornais, principalmente o Washington Post, teve essa coragem, ousadia de enfrentar o governo, tanto que depois ele, através do o Superior Tribunal, né, Federal, eles conseguiram autorização para essas publicações, né? Isso também foi um dos motivos que levou à queda do Nixon, né? Apesar de não ter afetado diretamente o Nixon, que é de vários governos, mas mostrou exatamente como essa guerra do Vietnã era uma coisa extremamente política, manipulada, né, e desnecessária, né? Foi uma guerra que morreram, além de milhares de soldados, né, afetou diversas famílias, as famílias americanas com a morte, né, e traumas, né, psicológicos e pessoas mutiladas e tal, fora também os bombardeios, a forma criminosa que o governo americano fez tanto no Vietnã, né, como também em Camboja e Timor-Leste, né, Kissinger, né, que era o ministro lá acho que da defesa da época do Nixon, né, ele ordenou vários bombardeios cruéis, terríveis, né, e, né, matando crianças, tanto que o Rambo mesmo fala na sequência do filme, ele fala, né, que ele desceu do avião e várias pessoas se manifestando falando que eram baby killers, né, assassinos de crianças, de bebês, né, que realmente acontecia, tá? Isso até exposto nesse documentário maravilhoso, Corações e Mentes, de 1977, eu cheguei até a assistir no cinema na época, e realmente assim, tem cenas bárbaras, violentas, né, e mostra muito bem a desumanidade até de diversos desses soldados aí, né, alguns não, outros ficaram realmente assim, foram lutar, às vezes por idealismo, contra o comunismo, aquela ideia, propaganda toda que existia, né, do efeito dominó, aquela coisa toda que eles propagavam, senão o mundo seria dominado pelos comunistas e tal, mas, né,
Mas na verdade eles viram que estavam matando pessoas inocentes, queimando, botando fogo em aldeias e matando crianças realmente, assim, né? Aconteceu vários casos terríveis, né? E os generais falando que esses orientais aí, esses Vietcongs aí, não tinha emoção, não tinha. E o filme mostra o contrário, que eles querendo ser enterrados vivos com seus parentes mortos, né? Realmente um filme assim, que deu o maior impacto quando eu assisti na minha vida, assim, o primeiro grande impacto assim, dessa questão política, né? E eu sempre passei até a sempre estar estudando e procurando saber exatamente sobre essa questão, principalmente porque os Estados Unidos também foi responsável, o governo Lyndon Johnson foi responsável pelo golpe militar. Isso tem um documentário ótimo, o dia que durou 21 anos, né? E mostra muito bem o Lyndon Johnson, com vários empresários e tudo mais, angariando assim, muito dinheiro assim, para, por exemplo, dar o golpe no Brasil. E assim foi com a América Latina toda, né? Todos esses ditadores terríveis da Argentina e no Chile, o golpe no Chile, todos faziam parte de um projeto Condor, né? Projeto Linha Vermelha, né? Que era exatamente de acabar com os governos progressistas, de esquerda e tudo. Não era comunista nem nada, simplesmente governos com cunho mais social, né? De distribuição de renda, né? E estatização e tudo, principalmente o que aconteceu no Chile, né? Quando o presidente queria estatizar, né, as minas de cobre, tudo, que eram empresas até americanas, né, mas aí deram o golpe. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, né? Eu tenho até um filme aqui, que é Estado de Sítio, né, um dos poucos aqui. Eu tenho um filme brasileiro também, Brasil, Nunca Mais é Brasil, não, agora eu esqueci um filme do Roberto, até com... Me deu um branco agora o nome do filme, mas é um filme sensacional sobre também essa coisa da tortura, né? Que é um personagem, um agente da CIA, que é um torturador, até interpretado pelo Yves Montand, né, que esteve até no Brasil. Ele ensinou vários oficiais aí do Exército, na época do Médici, fazendo torturas, né, aos guerrilheiros aqui do Brasil e tudo, né, que iam contra o sistema. E ele foi em direção lá mas só que foi sequestrado no Uruguai pelos Tupamaros, né? Que inclusive até o Mojica, né, que foi presidente, penúltimo presidente do Uruguai, ele tem até um filme muito bonito também sobre a prisão dele, né, ele mais dois colegas, um filme assim que mostra muito bem como eles foram extremamente maltratados e tudo, né, na prisão, e depois se tornou presidente. Mas ele foi um dos Tupamaros, né, que sequestrou este agente da CIA que ensinava assim tortura bárbara, né? E essas coisas todas fazem parte aí dessa coisa que está envolvida nesse filme aqui do Rambo, né? Porque o Vietnã foi tido como uma guerra suja, a guerra que os Estados Unidos perdeu, né? Que ninguém, os próprios americanos, né? No filme mesmo tem um personagem do xerife, que é o interpretado Brian Dennehy, né? Que é um grande ator, morreu até em 2022, né? Que era um veterano da Guerra da Coreia, que foi uma guerra lá que foi bem sucedida, que os americanos ganharam e tal, e desprezava completamente os veteranos do Vietnã, né? Tanto que existia até uma certa rixa no filme, ele foi maltratado e tudo, torturado lá na prisão, né? Esse xerife e tal, exatamente porque ele também passava por um veterano, né? Da guerra do Vietnã, né? Mas aí o Rambo ele passa exatamente assim, ele foi compilado, né? O autor David Morrell, né? Que era um professor de literatura, né? Ele estava pensando em escrever
uma história sobre um veterano da Guerra do Vietnã, porque vários de seus alunos foram veteranos também, eram veteranos também, e quando ele falou criticamente, né, porque ele era um cara de esquerda e tudo, criticamente sobre a Guerra do Vietnã, sobre os veteranos que eram cruéis e tal, mas eles protestaram e ele escutou as histórias e daí ajudou a formar, a criar esse personagem do Rambo, né, personagens realmente torturados. Né. No filme ele aparece muito solitário, caminhando, né, a região que foi feita foi até no Canadá, né, em Hope, né, uma cidadezinha lá de lenhadores, né, no Canadá, e foi numa região muito fria, próxima do Natal até o filme, né, e tem uma ambiência muito bonita, com as montanhas, as florestas e tudo mais. Ele andando solitariamente, aí ele é abordado por esse policial que estava numa patrulha, né, esse xerife, e que viu que era uma pessoa que poderia causar problemas e tal, meio vagabundo, então ele pegou e levou lá para o lado divisa da cidade, mas não, tem um restaurante lá na frente, você vai para lá então. Não quero você na minha cidade, né? E aí já mostra muito bem, exatamente, é uma pessoa taciturna, uma pessoa assim, muito recolhida, né, monossilábica, falava muito pouco, né, é diferente até muito do personagem do Rambo, que era meio italiano, falastrão e brincalhão e tudo mais, né. Isso prova até que ele é um grande ator, o Sylvester Stallone. Ele é muito criticado, que ele era muito bom para cenas assim, físicas de ação e tudo mais, mas ele conseguia construir muito bem os personagens, tanto que ele foi até roteirista, um dos roteiristas do Rambo, né? Ele escreveu de forma brilhante a sequência, os diálogos lá, o monólogo até, né? Que mostra muito os motivos, né? Do tormento, os demônios do Rambo, né? Ele até ele mesmo entrevistou vários veteranos, né, e utilizou a biografia, assim, momentos lá que realmente aconteceram terríveis na vida desses, né, para serem incluídos até nesse monólogo, né, porque ele conversa com o Trautmann só escuta, né, o coronel na sequência final, que é uma sequência muito boa até, né. E o filme, além disso, ele tem toda uma atmosfera gótica, né? Porque a floresta, né? Uma floresta assim bem temperada, né? E, o diretor de fotografia, né? Que é o Kovacs, né? Tanto que o Sebastião até confundiu com um diretor de fotografia tradicional também, que tinha esse nome também, esse sobrenome, né? Ele era húngaro e tal, e apropriou muito dessa atmosfera gótica, filmou muito com a luz natural, em sequências assim como do mercado, no final do filme, sequências na floresta, né? Dentro de uma gruta também, e as sequências, a montagem também, por exemplo, o Stallone, ele falou que o copião do filme, lá quando assistiu a primeira vez, ele achou uma porcaria, achou que o filme não ia funcionar nunca, né? O filme tinha 3 horas e tanto, mas depois reeditaram o filme, né? E ele cortaram 40 minutos, principalmente na sequência da floresta, aí ficou muito mais ágil, né? E nessas sequências tem vários armadilhas e ataques que ele faz a diversos policiais, né? No romance, ele mata vários desses personagens. Ele é mais uma pessoa muito perturbada e não é propriamente assim o herói que foi transformado no filme, né? Porque isso tinha uma visão meio mercadológica também. Estavam pensando que talvez esse filme podia gerar uma série de filmes como aconteceu com o Rock, né? Mas que o Sylvester Stallone, ele tinha esse carisma aí de dar certo, né, as produções dele, né? E ele estava muito bem fisicamente, ele tinha feito até o Rock 3, estava com um bom físico, né? Estava bem musculoso e tudo, apesar de estar magro, assim, né? Até bom pro personagem, né? Acho que falou que estava pesando 78 quilos, né? Nesse filme, né? Depois ele começou a ganhar mais corpo no 2 e no 3, né? Que tem até a trilha sonora, né? Em vinil, né? Ele está com o corpo assim mais avantajado, né? Inclusive, assim, é interessante essa cicatriz aqui no corpo, né? Eu comprei essa figura, que tem uma figura que é patenteada e tudo mais. Essa aqui eu montei. Comprei a cabeça, comprei o corpo, comprei o kit com as roupas, né? Depois vou comprar o kit também, que tem arco e flecha, tem outros itens, né?
mas exatamente a indumentária dele do segundo e terceiro filme, né? Aqui tem uma faca, não é exatamente aquela faca, né, interessante aqui que até ele consegue costurar um corte que ele tem no braço, consegue fazer várias coisas dentro da própria da faca, né? E tem essa arma também, eu peguei de outro do personagem que eu tenho, apesar de não ser a arma, a metralhadora que ele usa no primeiro filme, First Blood, né? E aqui a trilha sonora, que o Jerry Goldsmith fez a trilha sonora dos 3 filmes, né? Aqui, o Jerry Goldsmith, né? Um dos maiores compositores do cinema de todos os tempos, né? Um dos gênios aí da música do cinema, né? Ele fez uma trilha sonora magnífica no primeiro, o segundo também é uma ótima trilha. Eu não lembro exatamente o terceiro filme, porque o terceiro filme eu acho que eu nem assisti. Na verdade, falaram que o filme... Acho que eu assisti sim, mas eu achei tão fanista, né? O Stallone mesmo fala, né? É um personagem que não tinha nada a ver com a direita, né? Na verdade é uma crítica ao sistema, porque foi um personagem como fosse, ele até compara ao monstro de Frankenstein, né? E que foi transformado num super guerreiro, né? Num super soldado, né? Mas depois é abandonado, né? O criador dele, até o Trautmann, abandona completamente, né? E aparece no filme para matá-lo, né? Na verdade a intenção do Trautmann era matá-lo, né? Tanto que no livro ele mata várias pessoas, no filme não, no filme ele só uma pessoa que morre, né? Os outros ficam só feridos, mas ele mata várias pessoas. E o Trautmann iria matá-lo, né? Quem ia fazer até o personagem do Trautmann seria o Kirk Douglas, né? Que é um ótimo ator, que estava até mais cotado que o próprio Sylvester Stallone. Até os produtores acharam bem interessante terem esses dois astros num filme só, né? E o Kirk Douglas, ele se interessou, gostou, ele leu o roteiro, mas só que eles estavam pensando em mudar o roteiro, que o Rambo não morreria no final, né? Ele suicidaria, né? Ele cometeria suicídio no final, pelo desespero e tudo mais, né? Só que, exatamente, como todos sabem, né? Não foi utilizada essa versão, né? Mas o Kirk Douglas, ele leu o livro e falou, não, acho interessante que o Trautmann matasse né, que exatamente, porque é o sistema matando, né, é o Dr. Frankenstein matando, né, Victor Frankenstein matando o monstro, essa criatura, né, aquela coisa você cria um soldado para matar vários vítimas aí do outro mundo e tal, através do imperialismo, e depois o sistema aborta e mata, né, e exclui completamente, né. Ele achava mais interessante, tanto que depois ele abandonou o projeto, ele filmou umas cenas, né, e foi embora, né? E não queria saber. Até o Stallone fez a proposta. Que tal? Vamos fazer assim? Ele falou, não, infelizmente não vamos seguir esse roteiro do jeito que está. Né? Mas eu queria também apresentar assim, alguns filmes assim, que são muito importantes da Guerra do Vietnã. Né? Esse aqui, principalmente, que é o Apocalipse Now, um filme de 79, com uma palma de ouro em Cannes, foi indicado ao Oscar, não ganhou, talvez a maior injustiça de todos os tempos do Oscar, deve ser um dos 20 melhores filmes já feitos, né, o Apocalipse Now. Aqui é uma edição Steelbook muito bonita, com 3 discos. Aqui tem outra edição maravilhosa também, que tem vários itens colecionáveis aqui dentro. Né, recentemente tem essa versão também, com livros, cards e vários discos. Né. Eu adoro esse filme, eu tenho outras edições também, até em VHS e Laserdisc, tem a trilha sonora CD e vinil. Depois, mais tarde, eu quero fazer um vídeo só sobre a coleção, que eu tenho bastante itens. Né. Um outro filme importantíssimo também, já da década de 80, foi Nascido para Matar, do Stanley Kubrick. Né. Stanley Kubrick já tinha feito um dos melhores filmes de guerra, anti-guerra, né, de todos os tempos, que foi um filme até com Kirk Douglas, né. Um filme maravilhoso também, né? É genial e tudo. Mas esse aqui é sobre a Guerra do Vietnã e tem 3 atos, né? 3 momentos assim geniais, um dos filmes mais críticos também sobre a Guerra do Vietnã, uma das grandes obras-primas do cinema, né? O Platão, um filme que ganhou o Oscar, né? Esse até é uma edição de 25 anos de aniversário, né? Uma edição que tem uma lua belíssima, assim, esses efeitos aqui.
E outra obra-prima do Oliver Stone, que foi... Ele começou como roteirista, ganhou até prêmio lá com o roteiro do Expresso para Meia-Noite, né? E depois ele começou a dirigir também, e de cara, um dos primeiros filmes ele ganhou vários prêmios, né? 4 filmes de direção, Oscar de direção, edição, som e melhor filme, né? Um grande filme também, um filme extremamente crítico sobre a Guerra do Vietnã. Tem um outro filme aqui, mas eu não tenho, que é Pecados de Guerra, do Brian De Palma, que eu quero fazer menção também, né? Eu já mostrei aqui Orações e Mentes, né? Aqui falei sobre o The Post, né, e Todos os Homens do Presidente, o JFK, que é um filme também que mostra, dentro de umas teorias assim, de conspiração mesmo, não teorias de conspiração, mas são estudos assim, que foram feitos e tudo, não, por um jornalista investigativo, né, que escreveu até um livro, que mostra quais seriam as razões do assassinato do Kennedy, né? Inclusive ele coloca até a máfia, né, e o Tea Party, né? E principalmente as pessoas interessadas em manter a Guerra do Vietnã, que eu estava pensando em acabar com a Guerra do Vietnã, né? E por isso que eu acho que é interessante também incluir. O Franco Atirador, esse filme é belíssimo, essa edição aqui é maravilhosa, né? Tem pôster, tem cards, né? Tem vários versos. Esse também é um dos grandes filmes sobre a Guerra do Vietnã, um filme com Robert De Niro, né? Ele ganhou Oscar de melhor filme, ele ganhou vários prêmios, né? Tem o Christopher Walken, tem o Robert De Niro e John Savage, também Meryl Streep, né? Tem no início da carreira, e um filme magnífico também que mostra sobre como essas pessoas assim voltam completamente perturbadas, algumas meio loucas e tudo mais, por causa dessa guerra sangrenta e terrível, né? E o personagem até do Robert De Niro, tanto do Robert De Niro como do John Savage, né? E do Christopher Walken foram torturados assim, de uma forma terrível lá. E essas sequelas eles acabam levando para casa. Eles não acabam se adaptando novamente assim, na sociedade assim, entre os civis, né? Esse filme aqui é bem interessante também, Os Gritos do Silêncio, né, do Roland Joffé, que eu estou até quebrado, fez a missão também. Essa relação de um jornalista, fotógrafo e tudo mais com outro jornalista aqui, na guerra do Camboja, né, que foram atacados de uma forma extremamente cruel, com bombardeios, assim, atacaram cidades então, pelo Kennedy Nixon, né, uma coisa terrível, né? Esse box aqui também é fantástico. Guerra do Vietnã da Versátil, né? Tem 6 cards, né? E tem filmes assim sensacionais que eu acho. Assim. Tem Os Rapazes da Companhia C, filme do Sidney J. Furie, que antecipa, de certa maneira, que o filme do Stanley Kubrick, Nascido para Matar, né? Mostra o treinamento desses jovens e tudo mais, né? Inferno Sem Saída, do Ted Post, com Burt Lancaster, também outro filme bem crítico, né? Comando de Heróis, né? Outro filme bem interessante, com sequências assim, muito boas assim, de batalhas e tudo mais. Longe do Vietnã, que é um documentário, né, que tem vários diretores, como Alain René, o Chris Marquet, Agnès Varda, né, o Jean-Luc Godard, Claude Leloup, né, vários diretores franceses que fazem um documentário fantástico, né, de protesto, né, sobre a guerra do Vietnã. Um filme assim imperdível. E o outro documentário maravilhoso também, que é Querida América, Cartas do Vietnã. Um filme emocionante que tem as vozes do Robert De Niro e Willem Dafoe, né, sobre relatos de combatentes do Vietnã, as famílias, né. Realmente assim, e tem alguns extras também, como esse aqui do Chris Marquet, né, e o François Reichenbach também, né, falando sobre os documentários, né. E A Sexta Face do Pentágono, um curta também de 28 minutos, 68, né, mostrando exatamente os horrores aí que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos fascista, né, promoveu essas guerras completamente terríveis, né. Um outro filme de destaque também aqui, até com Tom Cruise também, do meu diretor do Platoon, o Oliver Stone, né, Nascido em 4 de julho, né, com a grande interpretação, também a melhor interpretação
do Tom Cruise, ele até concorreu ao Oscar, e esse, de certa maneira eu torci até para ele, né, que além de ser um belo filme. Né. Existem outros grandes filmes até que foram feitos, né. O Hal Ashby, por exemplo, que foi um diretor também da nova Hollywood, que sempre criticou a guerra através de filmes, né, tipo Cinema Viver, né, que é uma comédia assim, irônica, mas ataca o militarismo, ataca o sistema. Né. O, fez também A Última Missão, né, com um filme com Jack Nixon, um filme sensacional também, sobre uns recrutas e todos que tinham que levar um prisioneiro que não queria lutar, não queria estar na guerra e tudo, negro até. É um excelente filme, né? E O Amargo Regresso, né? Filme até que teve premiações, a Jane Fonda ganhou o Oscar, né? O filme teve várias indicações, não lembro exatamente o que ele ganhou, mas eu lembro que é Jane Fonda. E é um filme também com o John Voight, o pai até da Angelina Jolie, né? Na melhor interpretação dele. Eu acho que ele ganhou o Oscar também neste filme. Né? Foi uma interpretação fantástica. Ele faz ele anda de cadeira de rodas, porque ele foi ferido na guerra, né? E mostra muito bem sobre essa questão da reabilitação de alguns e do desespero, até de suicídio de outros veteranos que não conseguiram continuar a vida por causa dos traumas gerados pela guerra. Né? I fought on foreign sands for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. Once I was When I was your age, I was really in good shape then, man. I was the captain of the football team, and I wanted to be a war hero, man. I wanted to go out and kill for my country. Aqui, essa edição aqui é bem interessante aqui que eu comprei. Saíram até um box que tem os 3 filmes. Eu ainda gosto do segundo filme, mas é que o próprio Stallone falou, né? Acabou sendo equivocado, porque no segundo ainda tem um protesto ao sistema, né? Já no terceiro não. Aí o próprio Reagan, na época, ele declarou que ele viu o Rambo, parece que não entendeu nada, né? Que o filme é um ataque ao sistema, ataque não, o Rambo sai explodindo tudo, sai explodindo lá a delegacia e o posto de gasolina e tudo mais, mata, né? Mas no filme até que ele não mata, mas fere vários policiais da Guarda Nacional e tudo mais. E o cara colocou como se esse cara numa guerra da Líbia ia faturar, então, se tivesse um exército de caras como esse e tal, gostou do personagem, e acabou meio que de uma forma equivocada, se tornando uma espécie de herói fascista e ufanista e tal, né? Que não é o caso, né? O Rambo exatamente é o que o próprio Stallone falou de uma forma muito bem apropriada, né? Ele é a criatura, né? Que é completamente descartada pelo seu criador lá e tudo mais, né? Que é o próprio sistema. Aqui tem um livrinho, essa edição aqui tem caprichadíssimo, tem aquele costurando no braço, né? E ele realmente, o Stallone, ele disse assim, né? Que tem 2 camadas de áudio, assim, de depoimentos, assim, durante o filme. Do Stallone eu achei brilhante, né? A gente até tinha até um pouco de preconceito com o Stallone, eu achava que é um ator, assim, bem capaz e tal, mas depois revendo, assim, a postura dele e tudo, em relação a esse filme, né? E ele tem muito bom humor, ele é muito inteligente até, né? O depoimento dele é fantástico, né? E ele vivia no hospital, no pronto-socorro, né? Ele brinca muito com isso, assim, né? Com essas coisas assim, que ele foi atacado por ratos, uma sequência num esgoto, numa caverna, né? Com água e tudo. Ele aqui, por exemplo, ele falou que lá era um frio terrível, né? Estava exatamente na época do Natal. E ele estava com uma camiseta, pô, era uma coisa assim, insana até, né? Ele tinha que fazer cenas. E ele fez praticamente 70% das cenas de ação, né? Ele quis realmente se envolver, que nos outros não tinham tanta ação assim, né? Mas nesse ele quis se envolver com o personagem, ele mergulhou no personagem, né? Antes ele estava até meio em dúvida se o filme ia dar certo, que é um filme já antissistema, é um filme assim que... Né? Já não era mais a época que estavam fazendo filmes críticos, como na década de 70 mais, né? Já é a época do Reagan e tudo, né? Um público um pouco mais reacionário, mais alienado, né? Mas mesmo assim ele acabou, assumiu, vamos fazer.
E ele tava com a camisetinha, ele pega um pedaço lá, negócio para se cobrir e tal. Ele falou que isso foi até, porque ele estava fugindo uma sequência e tal, ele falou que isso foi até, ele estava bem no roteiro, né? Ele colocou para se proteger do fio. E era um negócio todo, uma lona lá, que ele faz tipo um punch e tudo, que ele guarda até hoje, então, essa lona. Né? E um cadastro lá que ele arruma, ele amarra e tudo mais. E aqui tem ótimos textos que eu até não li, deveria ter lido. A gente preparar esse vídeo aqui é uma sequência com o Brian Denner, né? Tem uma frase famosa, né? Ele fala: se você quer criar uma guerra, então não deveria ter mexido comigo, uma coisa assim, você vai ter uma guerra. Tem várias frases muito boas, assim, criadas até pelos próprios atores, né? O Brian Denner mesmo foi um personagem assim, muito interessante e com ótimas falas, que o próprio Sam falou que foi ele que criou até, né? O próprio Richard Crenna, que substituiu Kirk Douglas, ficou muito bem no papel, tanto que ele é um personagem de destaque nos outros dois filmes, Rambo 1 e 3. O 3 eu cheguei a assistir, mas não gostei, achei espalhafatoso, as explosões demais, aquele exagero e tudo, né? Apesar da indumentária aqui é do 2 e 3. Né? Aqui o rosto, muito ator, né? Achei muito perfeito. Eu queria mesmo a figura da sequência inicial, quando ele está caminhando para entrar nessa cidadezinha, roupa, né? Porque saiu uma figura com essa indumentária pela 3-0, né? Que tá com essa metralhadora, a faca, esse pancho aqui, né? Dessa lona, né? Tem várias roupas, vários itens e tal, mas não achei assim o rosto tão parecido assim como do ator, mas eu achei muito mais idêntico ele com aquela roupa lá de coturno, lá, aquela roupa do exército, lá, né? Casaco verde, com a bandeirinha dos Estados Unidos e tal. E ele entrando daquela forma cabisbaixo, aquele olhar perdido, né? Que ele está muito bem nesse filme, né? Realmente foi. E ele mesmo fala assim que talvez uma das melhores atuações, né? Que ele acha e tal, e o seu melhor filme de ação. Ele fala que totalmente ele tem uma profundidade emocional, uma profundidade assim que não tem nos outros filmes, né? Que ele até fala, são bons filmes de ação, são bem feitos, deram muito trabalho e tudo mais, mas não tem a profundidade desse filme, né? Eu queria muito ter essa figura, eu esqueci até a marca de eu mostrar aqui no vídeo, aqui, né? Mas é uma figura maravilhosa, assim, talvez eu ache melhor a figura do Rambo, né? Eu não encontrei ainda para vender e tudo, mas como essa figura da 3-0 estava caríssima, estava beirando a R$3.000, parece, 2.500 e tal, não, eu resolvi, isso é muito mais barato comprar, inclusive até com esse corpo da Filsen, que não tem, você pode articular aqui o movimento e tal, não tem, é só aqui no nome da mão, mais aqui no punho, né? E tal, mas é pesado, esqueleto de aço, né? E eu improvisei, comprei a roupa, né? Depois vou comprar um kit com os instrumentos lá e tal, que também, sabe, vai ficar muito mais em conta que eu tivesse comprado o boneco e tal, né? Nessa edição belíssima tem cartas, assim, até um efeito brilhante aqui, ó, do pôster do filme, né? E o Stallone, quando eu vi o copião, ele falou que não ia dar certo, não, mas depois, com a trilha sonora maravilhosa, inclusive com a montagem que foi muito bem feita, o filme se tornou outra coisa, né? E ele ficou realmente muito feliz com o filme, né? No final das contas, apesar de vários machucados e feridos e tudo, confusões, né? É interessante ter essa edição porque os dois comentários, além de vários bons documentários que tem, né, sobre o filme, sobre a Guerra do Vietnã, né, tem o depoimento dele, né, numa das camadas de áudio, e também do David Morrell, né, que é uma das melhores pessoas para falar sobre o Rambo, né, que foi escritor, né, ele
Ele escreveu vários livros, né? Ele recebeu vários prêmios, né? E tudo mais. Ele trabalhou durante o professor um período e depois se dedicou a escrever e tudo mais, escreveu roteiros, né? Mas e escreveu até história de quadrinhos, né? Pro Homem-Aranha, para o Capitão América e para o Wolverine. Então ele trabalhou até nesse âmbito aí dos quadrinhos, que eu gosto muito também, gosto muito de falar. Né? Que é a sequência com a faca, né? Aqui a sequência eu acho espetacular quando ele foge da delegacia, né, nessa moto e tudo, com uma sequência icônica, ainda mais com a música do. Primeiro, sem música nenhuma, mas depois, mas no final entra o impacto com a música e tudo. Né. Eu não falei também de alguns filmes desse aqui, por exemplo, que eu separei, que é a continuação do América Graffiti, né, Loucura de Verão, que tem sequências que também sobre o Vietnã. Né. Que é um filme bem interessante, não é o melhor que o primeiro, não, o primeiro é melhor, mas é gostosinho também. E não sei se foi dirigido pelo George Lucas, o primeiro foi, né, mas deve ter sido produzido foi produzido pelo George Lucas. Aqui os Mercenários, que ele retoma um pouco esse personagem assim, de ex-combatentes e tudo mais, assim, e monta o grupo que os Mercenários fizeram até o 1, 2 e 3. Né? Eu gosto muito do primeiro, né? Eu tenho outros Blu-rays aí do Stallone, o meu favorito até era exatamente o primeiro Rock, o primeiro Rambo e o First, né, um filme do Norman Jewison, né, que é sobre movimento sindical, sobre sindicalismo, o sindicato dos caminhões nos Estados Unidos, mostra exatamente os problemas que os sindicatos sofreram, né, que agora perderam completamente a força, tanto que os Estados Unidos, os direitos dos trabalhadores foram por ralo, exatamente por causa do neoliberalismo, que teve grande força no início dos anos 80 com o Reagan, né? Quando o Reagan tomou o poder, outro fascista terrível. Né? Mas então, é isso, sim, acho que eu queria apresentar esse vídeo aqui e falasse também tanto da Guerra do Vietnã, tanto essas questões políticas, sociais e tal que aconteceram na época, na década de 70, né? E sobre esse personagem, que é bem interessante, né? E sobre o filme, que eu acho um grande filme, né? Um filme que foi inovador, que virou até uma espécie de cânone para outros filmes de ação, né? Ele meio que abriu a porta para um gênero que ficou extremamente popular, né? Era o gênero mais popular da década de 80, até 90, mas eram esses filmes de ação. Até hoje eles são muito populares, né? Mas nessa época, né, com esses carros explodindo, essas coisas todas e tal, né? Eu sempre achei meio exagerado, até meio chato, assim, boa parte desses filmes. Mas nesse caso, esse filme, alguns, assim, um ou outro, realmente eu gosto muito, né? E o Stallone é um cara muito competente, né, para isso e tal, né? Mas só que depois ele começou a usar a mesma fórmula, vai se desgastando, aquela coisa toda. Mas ele deixou esse legado, pelo menos o Rock, o First e o primeiro Rambo são 3 filmes assim que ficaram para a história do cinema com todo o mérito, né? Então é isso aí, né? Esse pôster aqui também, né? Sensacional, né? Eu até compraria os outros 2, assim, box, assim, mas por causa do primeiro, né? O segundo ainda é um filme razoável. O terceiro eu não gostei na época, não, né? Mas talvez eu compre, porque depois lançaram as versões individuais, porque eu não queria comprar o box. Mas quando depois lançou a versão individual, senão eu vou comprar, apesar de já ter o Blu-ray aqui e tal, né? Edição muito boa. Mas sempre tem uma restauração melhor, além desses cards, né? Livrinho, pôster. Acho que merece, é um filme que merece, assim, tá na coleção assim, em grande escala, né? Mas é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Procurem assistir todos esses filmes, são todos filmes muito interessantes. Esse box da Guerra do Vietnã é essencial para entender, né? O que realmente aconteceu. E essas obras-primas, quem não viu Apocalipse Now, quem não viu Nascido para Matar, Platão, né? Depois, JFK, Todos os Homens do Presidente, Corações e Mentes, esse filme é um dos mais fortes que eu já vi na minha vida. Franco Atirador, outra obra-prima, né? Então são filmes magníficos, Nascido em 4 de Julho,
É isso aí, né? Então, obrigado. E não esqueça de ligar o sininho para receber novas notificações. Assine meu canal. Eu estou sempre produzindo vídeos como esse, né? Eu sempre procuro fazer, né, inferências assim, políticos, sociais e tudo mais, artísticas, né, históricas, né, sobre o conteúdo desses filmes, assim, né? Porque já que esses filmes que eu coleciono e tudo mais, é porque merecem estar numa prateleira, os bonecos também merecem estar também no expositor, porque representam o melhor do cinema, o melhor da cultura feita aí, né? Principalmente aí, os americanos, o cinema norte-americano, que eu gosto muito. Então é isso aí. Então até a próxima. Strongest so far.